Poder sentar, queridos. Amados irmãos, graça e paz. Antes que eu me esqueça, o pessoal da mídia nos alertou acerca dos pedidos de oração que estão ocorrendo através do chat do YouTube. Você que colocou o seu pedido de oração, você, meu irmão, colocou o seu pedido de oração aí no chat do YouTube. Esses pedidos estão sendo anotados e eles haverão de ser ministrados mais especificadamente à noite. No entanto, isso não impede a que façamos agora um pequeno momento de oração por esses pedidos. Gostaria de, aonde você está, baixar a sua cabeça, vamos orar por eles. Pai eterno e santo, Deus poderoso, existem pedidos de oração, necessidades reais, que foram colocadas pelos teus filhos ali, ou coisas que trazem uma certa ansiedade em seus corações. E nós queremos te pedir, Deus, que de forma poderosa o Senhor possa atuar nessas necessidades que ali foram colocadas. Não sabemos de nenhuma delas, mas com certeza o Senhor, que é onisciente, sabe de todas elas. E nós, como igreja do Senhor, intercedemos por cada pedido de oração. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer aos irmãos da Escola Bíblica por me chamarem mais uma vez para uma abertura de escola. E hoje nós vamos estar falando sobre o tema do circuito, que é Espírito Santo, o Deus que habita em nós. Eles me deram a revista para que eu pudesse analisar, e a minha função aqui poderá ser dividida necessariamente em 4 grandes vetores, que se eu conseguir chegar até o final, que só para dar aviso, irmão, às vezes eu passo 20 minutos a valer para falar sobre o Espírito Santo. Já são 11h15 e nós precisamos ter a devida compreensão do uso do tempo. E com certeza algumas coisas que não tem como exaurirmos todo esse assunto. Irmãos, Espírito Santo é a revista desse circuito, e eu estou aqui com a função de fazer um panorama das 17 lições que acompanham essa revista. Logo em seguida, eu gostaria de falar sobre a atitude que aquele que vai estudar sobre o Espírito Santo precisa ter em seu coração. Em terceiro lugar, eu gostaria de fazer alguns questionamentos como uma espécie de diagnóstico inicial para que você pudesse avaliar a sua vida em relação ao Espírito Santo do Senhor como atuante nela. E por último, gostaria de interceder com os irmãos e também sugerir um livro a que os irmãos pudessem estar também junto com os livros que foram sugeridos lendo. E eu também oriento que as lideranças adquiram o livro que eu vou estar indicando. É um livro que é muito pertinente ao nosso momento. Amados irmãos, o texto de 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, diz o seguinte: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Aqui nós temos uma grande realidade que Paulo coloca para nós. Aqueles que defendem que o seu próprio corpo é seu, me perdoe, mas a Bíblia fala que naquele que foi chamado, escolhido, lavado, regenerado no sangue do Senhor Jesus, o corpo dele, o ser dele, não lhe pertence, ele pertence ao Espírito Santo do Senhor. Simples assim. E nós precisamos ter uma ideia, um panorama, aquilo que a escola bíblica haverá de ministrar aos corações dos irmãos nesse trimestre. Uma revista fantástica, dos capítulos 1 ao capítulo 3, fala dos aspectos introdutórios sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? A sua pessoa. E aqui, não falando sobre pessoa no seu sentido material, mas aquele que tem traços de pessoalidade. É assim que a teologia coloca. Os símbolos do Espírito Santo, o Espírito Santo simbolizado na figura do vento, da respiração, da pomba, do óleo, do azeite, do fogo, da água viva, do selo. Através desses símbolos, nós temos uma ideia das características do ser
maravilhoso que é o Espírito Santo do Senhor. E na lição 3, eu ainda entendo que é introdutória, é justamente a relação do Espírito Santo com as Escrituras, o processo de inspiração, o processo de iluminação, que é quando nós nos deparamos com as Escrituras, e as Escrituras conseguem ler os escombros da nossa alma. Esse poder de fazer isso é o Espírito Santo do Senhor quem faz. A unidade, a coerência dos textos bíblicos, a atualidade constante das Escrituras para as nossas vidas, das lições 1 a 3, são lições de definição, você vai estar aprendendo sobre isso. Nas lições 4 a 6, essas lições fazem uma espécie de excurso histórico-bíblico acerca do Espírito Santo de Deus. Muitos de nós têm apenas a ideia de que o Espírito Santo do Senhor está atuando apenas a partir de Atos 2, a partir de Pentecostes. É como se ressaltasse uma ênfase mais específica a partir desse momento. Mas a revista ela foi muito feliz no sentido de fazer uma espécie de excurso histórico-bíblico da ação do Espírito Santo de Deus em toda a realidade, da criação até o nascimento de Jesus, na lição 4, do nascimento de Jesus até o Pentecostes, na lição 5, e na lição 6, após o Pentecoste, o que seria a questão da evangelização no mundo, dirigido pelo Espírito Santo do Senhor. A partir da lição 7, nós vemos aí algo fantástico. E aqui eu gostaria que vocês ativessem alguns pontos mais críticos da teologia do Espírito Santo, chamado de pneumatologia. Alguns pontos críticos, eles residem aí nessa questão, que é justamente o relacionamento do Espírito Santo com o crente. E na lição 7, nós vamos ver as marcas do relacionamento do Espírito Santo na vida do crente, iluminando o seu ser, convencendo ele do pecado, ensinando acerca das verdades de Deus, guiando o crente, sobretudo nas decisões no dia a dia da vida. No capítulo 8, o batismo com o Espírito Santo. E aqui vale a pena salientar que essa lição reflete com precisão o pensamento que esta igreja tem no que tange a questão do batismo com o Espírito Santo, ocorrendo no momento da conversão. E aqui, irmãos, eu gostaria também de afirmar uma coisa que é importante, sobretudo para aqueles que são novos convertidos, sobretudo para aqueles que vêm de outras tradições, de outras igrejas, e vêm para essa comunidade. Essa igreja, ela não é sessionista, essa igreja, ela é continuista. O que é que isso quer dizer? Nós cremos que o Espírito Santo de Deus concede dons, atua de forma poderosa na sua igreja hoje ainda. Posso ouvir um amém? Sim, irmãos, nós cremos que o Espírito Santo de Deus age de forma profunda. Agora, isso é feito de acordo com os moldes da palavra. Simples assim, nada mais do que isso. É a palavra quem delineia as nossas experiências com o Espírito Santo de Deus, para que essas experiências não caiam na questão da depravação humana. E ela pode ser, inclusive, por quanto experiência, deturpada. É o que ocorre em muitas comunidades. E eu vou explicar isso de uma forma mais específica a partir do momento que eu relatar algumas experiências que tive acerca dessa questão. A questão da lição 9, a luta interior do crente. E a luta que todos nós passamos, que na realidade é a luta do Espírito contra a carne. As obras da carne e o fruto do Espírito. Na lição 10, uma lição fantástica sobre os pecados contra o Espírito Santo, o que significa de fato a blasfêmia contra o Espírito Santo e outros pecados que nós podemos fazer contra o Espírito. E no final dessa palestra eu vou estar apontando um pecado da igreja
atual, no que tange ao seu relacionamento com o Espírito Santo do Senhor, eu já vou logo avisando. Se você não gosta de ser confrontado, meu irmão, vai doer. Vai, porque o Espírito Santo de Deus, ele trabalha a santificação em nossas vidas. E quando ele vai trabalhando santificação, aquilo que é errado e que está em nossas vidas, a luz expõe. E para muitos, esse processo pode até ser doloroso. Eu não vou ser hipócrita. Existem muitos de nós que talvez tenham pecados de estimação e que se constituem trevas em nossa alma. Quando o Espírito Santo de Deus ilumina, meu irmão, essas trevas precisam ir embora. Amém? Dando seguimento aí no capítulo 12, no capítulo 11, aliás, o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E a partir do capítulo 12, já muda o foco, sai da questão do relacionamento com o crente e vai da questão do Espírito Santo, o crente e a sua comunidade de fé. O núcleo e o assunto, o tema principal das lições 12 até 16 está nos dons espirituais. Os princípios e objetivos dos dons espirituais, os dons de ministério, os dons de serviço, os dons de sinais, e a lição 16, uma ajuda para que seja fomentado uma espécie de pequeno mini inventário pessoal dos dons. A importantíssima lição 16, como reconhecer os dons espirituais em sua própria vida. E a 17ª lição dessa revista, é algo de prática cotidiana, é um exortativo à questão da santidade. A própria lição já é bem sugestiva, como ficar cheio do Espírito Santo, falando sobre a questão da plenitude do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Irmãos, essa é a visão panorâmica daquilo que você haverá de estudar, se você se matricular no circuito. A minha sugestão é que o faça. Todavia, eu gostaria de ressaltar algumas atitudes no que tange a você estudar sobre o Espírito Santo. Atitudes que precisam ser assumidas para uma aprendizagem mais efetiva sobre esse assunto. Em primeiro lugar, a primeira atitude que precisa ser colocada para todos nós que haveremos de estudar sobre o Espírito Santo é estudar sobre esse assunto como qualquer coisa na Bíblia. Estudar com oração, atitude de oração. Nos inspiremos no salmista quando ele diz: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Revelação é isso. Nós estudamos de Deus aquilo que ele permite que nós estudemos. E com certeza a ação do Espírito Santo de Deus em nós nos traz a possibilidade de sermos iluminados por ele para compreendermos as verdades espirituais. O texto em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, nos mostra uma grande realidade que precisa ser considerada quando nós falamos sobre coisas espirituais. Sabe o que é, irmãos? A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las porque essas coisas, se discernem espiritualmente. Então, meu irmão, se você é resgatado por Deus, selado com o Espírito Santo da promessa, você está capacitado, habilitado pelo próprio Espírito a estudar o texto das Escrituras, que no seu caso haverá de ter uma efetividade maior, porque esse Espírito ilumina, ele ajuda, ele guia, ele mostra, ele dá aqueles insights. Ele vai trazendo um conhecimento que vai se acumulando em sua alma, não apenas no seu intelecto. É por isso que o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Não adianta, meu irmão, não adianta você decorar textos bíblicos, ter a palavra na sua cabeça, se essa palavra não estiver ungida, preparada, e se não houver uma aceitação de alma por sua parte, se a fé não estiver envolvida,
vai ser só conhecimento teológico. É necessário que haja conhecimento eivado de conhecimento prático. Você precisa conhecer a Deus através das Escrituras, mas também conhecer a Deus através do poder que ilumina, que ama, que fortalece, que consolida as verdades dessas Escrituras em nosso coração. Segunda atitude que você precisa ter para estudar sobre o Espírito Santo de Deus é humildade. Repita comigo, humildade. Muito cuidado com o orgulho, principalmente no que tange a questões espirituais. Muito cuidado com o orgulho. Existem muitas pessoas que pensam que sabem tudo sobre esse assunto e andam como se nada lhes atingisse, como se fossem praticamente querumbins na terra, né? Os querubins. Mas na realidade, irmãos, nós não podemos pensar dessa forma. Estudar sobre o Espírito Santo de Deus faz com que toda a nossa arrogância caia por terra. É isso que o texto bíblico traz. 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 5, uma parte desse texto diz que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se você chegar para as Escrituras, se você chegar para o Espírito Santo de Deus, com humildade em seu coração, com certeza você será respondido. Eu gostaria de dizer também, Tiago, no capítulo 3, versículo 13, algo maravilhoso. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Por quê? Porque há uma sabedoria que vem do alto. Versículos 17 e 18. A sabedoria do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, depois gentil, amigável, cheio de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. O que nós estamos vemos no dia a dia da vida, é que muitas vezes nós vemos pessoas que defendem aspectos da teologia do ponto de vista cognitivo, mas vivem em dissonância com aquilo que defendem. O que me dá a ideia de já fazer uma pergunta para reflexão. O que é que a sua teologia está fazendo de você? O que nós conseguimos ver é que muitas vezes nós vemos muito conhecimento teórico e pouca mudança de vida. Por que é que está existindo tanta pouca mudança de vida? Muito provavelmente, irmãos, é porque esse conhecimento teórico ele tem ficado apenas no nível teorético, nas concepções de mente, de cognição. Mas esses ensinamentos, eles precisam descer para um abraçamento de alma, se transformar em atitude. E aqui, falando em atitude, encerrando esse aspecto, 1 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 1, o finalzinho dele, a parte C desse versículo diz: o conhecimento leva ao orgulho, mas o amor, ele edifica. Irmãos, se você estiver nesse momento querendo se matricular no circuito, vai entrar no circuito, entre com humildade, sobretudo em relação até mesmo ao próprio grupo, as próprias pessoas que fazem isso. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28 diz: a uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar ou de ajudar, os de administrar ou de falar em variedade de línguas. Ou seja, muitas pessoas na igreja receberam dons do Espírito Santo de Deus para te ajudar e ministrar a tua vida, porque essa é a essência do dom espiritual. O dom espiritual, ele ajuda na comunhão, ele ajuda na composição melhor do corpo de Cristo, onde uns ministram aos outros na multiforme graça do Senhor, mas, sobretudo, esse dom leva a que toda a igreja também glorifique a Deus
como ele verdadeiramente é. Quando o Espírito Santo de Deus é atuante na vida da igreja, não é aquele que fala que é exaltado, não é o grupo que toca que é exaltado, não é aquele que lança algum tipo de profecia que é exaltado. Quando o Espírito Santo do Senhor, ele atua no seio da igreja, quando o Espírito Santo do Senhor atua na vida do crente, é Jesus quem é exaltado, é Ele que é magnificado. Tenha uma atitude, não importa o quão conhecedor do assunto seja o crente, se ele não continuar a orar a Deus pedindo por uma mente que compreenda e um coração crente e humilde, se não tiver um andar pessoal com o Senhor, esses ensinos serão interpretados de forma incorreta. Em segundo lugar, eles serão vividos de forma incorreta. Ao invés de melhorar, você será uma pessoa pior. A mente e os corações serão transformados para pior, se não tivermos a devida atitude. Terceira atitude, com razão e com bom senso. Irmãos, crer é pensar, assim diz o teólogo John Stott. A nossa crença, ela é fundamentada em questões que envolvem raciocínio. Verificamos no Novo Testamento que Jesus e os escritores do Novo Testamento, com certeza, citavam os textos do Antigo Testamento, quando aplicavam a vida de Jesus, aplicavam de forma lógica, havia um raciocínio. É necessário conhecer, tirar conclusões, estudar as Escrituras com a mente. A nossa mente também glorifica ao Senhor. E aqui eu gosto e trago esse sentido para lembrar aos irmãos que as Escrituras ensinam as Escrituras e que existem passagens nas Escrituras que não são tão claras em um momento, mas em outras passagens mais claras, aquele mesmo assunto, ele é ressaltado e é explicado. Isso é uma teoria da interpretação bíblica. Sabe o que é? As passagens mais claras iluminam as passagens mais obscuras. Então, irmãos, muitas vezes nós vamos ver respostas, coisas que falam sobre o Espírito Santo de Deus, muito claras nas passagens, sobretudo das cartas doutrinárias. Então, preste atenção, tenha um espírito trabalhável, utilize bons materiais, a revista está excelente, faça anotações, tenha uma boa Bíblia de estudo, e aqui eu gostaria de dar um alerta, um cuidado a toda a igreja. Por favor, em nome de Jesus, antes de comprar um livro que fale sobre a questão do Espírito Santo, entre em contato com os seus professores, converse com os pastores, porque a seara da pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, é uma seara onde existem muitos escritores com falsos ensinos. Escritores que vão ressaltar mais a experiência pessoal deles do que aquilo que verdadeiramente ensina as Escrituras. Então, quando você for comprar um livro nesse assunto, peça uma orientação ao seu professor, peça uma orientação a um dos pastores. Não compre qualquer livro. Tem alguns autores, inclusive, que em alguns livros, eles praticamente desdisseram o que haviam dito em livros passados. Ele não se achou nem ele mesmo em relação ao Espírito Santo e se propõe a escrever isso para vocês. Mas sabe, irmão, não é todo mundo não. Tem gente de Deus, tem gente de fé genuína, que estudou a palavra de Deus de forma humilde, estudou com oração e que escreveu bem sobre esses assuntos. Não obstante, os dois livros que aqui foram apresentados, dessas duas pessoas, uma é o evangelista Billy Graham e o outro foi o John Stott. Pessoas de muito equilíbrio. E aqui mais uma coisa, irmãos. Como igreja do Senhor, nós entendemos que há um equilíbrio. E a igreja tem buscado esse equilíbrio. Há um equilíbrio em conhecer as Escrituras e conhecer o poder de Deus. As duas coisas,
Uma não pode ser ressaltada em detrimento da outra. Há um equilíbrio em crescer em graça e conhecimento. É preciso crescer nas duas coisas. E aqui, irmãos, como você vai estudar sobre o Espírito Santo de Deus, entenda que é necessário que a gente chegue com razão, com bom senso e, sobretudo, irmãos, como espírito de louvor e de adoração. Você que é aluno, você não vai poder estudar esse assunto, e você que é professor, não vai poder estudar esse assunto de uma maneira fria, tecnicista, apenas descritiva, como se estivesse numa lição de ciências, descrevendo os órgãos internos de um sapo. Não, irmãos, deve ter amor, deve ter paixão por aquilo que está se falando. Nós estamos falando naquele aspecto de Deus, daquela questão do Senhor que mais toca a nós. O Espírito Santo de Deus é Deus em nós. Não pode ser feito de qualquer forma. Nós precisamos adorar. Irmãos, quando a fé se torna em amor, isso é adoração. O Espírito Santo é Deus e nós devemos adorá-lo. Então, a cada conhecimento que você vai obtendo sobre o Espírito Santo do Senhor, celebre. Veja Deuteronômio 6,5. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Cada coisa que você descobrir, cada coisa da sua vida que melhorar, precisa ser celebrado. O salmista diz: mais me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Eu gostaria de encerrar esse sentido das atitudes, citando Paulo, quando ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os teus juízos, e quão insondáveis são os teus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Ninguém. Versículo 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Essa escola bíblica é do Senhor. Os professores são do Senhor. Os alunos são do Senhor. Eu e você somos do Senhor. Essa comunidade de fé é do Senhor. A ele toda a glória. Não podemos perder a perspectiva, a atitude de que tudo aquilo que nós aprendemos para a glória do Senhor. Irmãos, eu gostaria de encerrar partindo para aquilo que eu chamo de núcleo duro dessa palestra. Eu gostaria de fazer alguns questionamentos. E gostaria que você fizesse esses questionamentos com você mesmo. O primeiro questionamento que eu faço é o seguinte: quando foi a última vez que você teve uma experiência significativa da presença ou da operação do Espírito Santo de Deus na tua vida nesses últimos meses? Veja aí na sua vida, faça uma análise. Qual foi o último momento que você teve uma experiência com o Senhor e que você percebeu nitidamente a ação do Espírito Santo de Deus, seja no conforto, seja lhe dando sabedoria, seja ministrando um fruto dele à tua alma, seja na ministração ou na evangelização, não importa. Eu gostaria que você tivesse esse pensamento: quando foi o último momento que isso ocorreu? E aqui eu gostaria de apontar um dos grandes pecados da igreja odiena. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, o texto diz: não apaguem o Espírito. Repita comigo: não apaguem o Espírito. Mais uma vez: não apaguem o Espírito. Irmãos, uma das áreas que nós precisamos desesperadamente examinar é o conceito que nós temos a respeito do Espírito Santo e a maneira de como nós nos relacionamos com Ele. Se você está encontrando dificuldade para se lembrar
de alguma ocasião em que o Espírito Santo de Deus operou na tua vida, talvez isso esteja acontecendo porque você tem ignorado a ação do Espírito Santo de Deus na tua vida. Ou seja, o Espírito Santo de Deus é presente na tua vida, mas o Espírito Santo de Deus não tem sido o presidente da tua vida. Ele reside, mas não preside. Ele está, mas está sufocado por aspectos de você e talvez mesmo até de pecaminosidades. É possível que você tenha um conhecimento apenas racional, intelectual a respeito. E eu gostaria, irmãos, de dizer que essa revista, ela traz esse sentido de que nós precisamos ter esse conhecimento, é verdade. Precisamos crescer no conhecimento das Escrituras. Mas eu quero trazer a ideia de que esse conhecimento teológico não sirva de uma espécie de barreira para maquiar uma falsa sensação de presença do Espírito de Deus em tua vida. Tem muitos que se refugiam em conhecimento pensando que aquilo é ação do Espírito Santo de Deus em sua vida. Conhece a Bíblia de ponta a ponta, sabe que ela tem 1189 capítulos, 31.173 versículos divididos em 2 testamentos, passou mais de 1.400 anos, escrito por 42 a 46 autores diferenciados. Mas quando chega na hora de tomar a decisão, não toma uma decisão na vida que preste. E o que é pior, não consegue colocar na vida prática aquilo que diz crer. Não consegue defender, não consegue viver à luz das Escrituras. E vive com profundas dores, questionamentos de alma, muitas vezes até com problemas de crises situacionais. Por quê? Porque não conseguiu permitir que o Espírito Santo do Senhor trabalhe certas áreas da vida que a pessoa simplesmente segura como se fosse dela. Não, meu irmão, o teu corpo, você como um todo, é templo do Espírito Santo de Deus. Não segura aquilo que te faz mal, entrega para o Senhor, que o fogo purificador do Espírito Santo vai retirar isso. Quero trazer algumas orientações. Uma orientação aos novos convertidos. Busque ajuda. Aos que são mais maduros na fé. Faça uma reflexão crítica da sua vida. O quanto o Espírito Santo de Deus influencia nas decisões que você toma. Segunda pergunta que eu gostaria de desenvolver com você hoje. Você realmente, olha a minha ênfase, você realmente está disposto a buscar a verdade na sua jornada rumo à descoberta do Espírito Santo de Deus? Você realmente está disposto a conhecer isso? Aqui eu vou relatar uma coisa que é possível que muitos não tenham essa disposição toda. Porque muitos já têm seus pecadinhos, se abraçaram com esses pecadinhos confortáveis. E sabe que se o Espírito Santo do Senhor iluminar ali, esses pecados, eles virão à tona. Conhecer o Espírito Santo faz com que esses pecados sejam confrontados. Terceira pergunta que eu faria hoje. Você espera de verdade que o Espírito Santo de Deus faça um saculejo verdadeiro na sua vida? Você espera mesmo? Você realmente tem certeza de que você quer que Deus faça um rebuliço na tua vida? Ou você está confortável demais com a sua atual situação de complacência e de apatia espiritual, porque já entrou num modelo de rotina? Eu não quero sair da minha zona de conforto. A rotina tem seu aspecto bom, é confortável.
Mas se esse Espírito Santo, que você, no seu coração, almeja ter um conhecimento mais profundo, se Ele pedir a que você faça alguma coisa que foge do seu controle, como é que fica o seu coração? E aqui, irmãos, vou revelar uma coisa que é possível que muitos não saibam. E é possível que outros tenham percebido, mas não conseguem ser autênticos, porque é uma verdade incômoda. Sabe qual é a verdade incômoda? É que muitas vezes nós estamos acostumados com o que nós temos. Falamos em avivamento, 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 mas muitas vezes não pagamos preços de arrependimento para que esse avivamento comece a partir de nós. Esse é o fato. Esse é o fato. E outra coisa, irmãos, nós precisamos entender que existe sim manifestações espirituais, dons espirituais, uma perspectiva espiritual que muitas vezes excede até coisas que a gente tenha vivido. E aqui eu gostaria de dar uma sugestão aos irmãos. Abra sua mente e sua vida para a orientação do Espírito Santo. Não importando o que os outros pensam ou presumem pensar sobre você. Não tenha medo. Tem muita gente que começa a querer ter uma intimidade maior com o Espírito Santo de Deus, aí começa a encher sua cabeça de questionamentos que não são bons. Por exemplo, se eu pedir o fruto do Espírito na minha vida e não aparecer nenhum resultado rapidamente, se eu orar pelo Espírito Santo de Deus e nada acontecer, se essas coisas ocorrerem, isso significa que Deus fracassou? Se essas coisas que haveremos de aprender sobre o Espírito Santo, elas não acontecerem, é porque o que foi ouvido a respeito desses ensinamentos é falso? E aqui, irmãos, eu gostaria de abrir um pouquinho, um pedaço de minha vida para vocês. É possível, eu vou me deslocar daqui para ali. Essas câmeras vão andar, que eu não estou vendo ninguém aí não, eu estou indo para ali. Viu? Eu estou indo agora. Irmãos, é porque a gente vê na televisão, essas câmeras aí, é tudo controlado por computador, faz assim, acompanha para onde o cara vai, né? E a gente precisa entender que tem gente que está vendo pela internet, né? E agora, nesse momento, vai estar só ouvindo a minha voz, se não tiver ninguém ali. Irmãos, uma das coisas que mais ocorre é o frisson que existe em um dos dons espirituais, que é aquele dom de variedade de línguas, o que na teologia pentecostal é tida como línguas estranhas. O que é que acontece? E aqui eu vou abrir o meu coração para os irmãos. Quando eu tive um encontro real e pessoal com o Senhor Jesus, eu era uma criança. Os meus pais tiveram esse encontro real e pessoal com o Senhor Jesus tempos depois. Tempos depois. E quando eles tiveram esse encontro com o Senhor Jesus, eu aceitei a Cristo numa igreja batista. Primeira igreja batista lá em Santa Rita. E quem era o pastor que me acompanhou foi o pastor Cláudio Nascimento, inclusive falecido. Só que para unificar a família, eu entendi
que eu deveria ir para a igreja Assembleia de Deus. E eu fui para uma igreja pentecostal. Aqui está alguém que conhece as duas doutrinas. Eu conheço tanto na prática quanto na teoria. E um dos dons que causa muito frisson entre os irmãos e para as pessoas, e que esse frisson ele se estende até mesmo para a coletividade, é porque eu coloquei um normativo aqui, não é nenhuma bomba que vai explodir não, viu? É para eu ficar em 40 minutos, senão, já viu, né? O almoço vai para o Belém. Então, irmãos, havia esse frisson do batismo com o Espírito Santo. E eu dentro de uma igreja pentecostal, você que não é batizado com o Espírito Santo, vem aqui para a frente que nós vamos orar por você. Aí eu ia lá para frente. E eu ia e tal, e o pastor ia, e agora, tal. E eu lá orando para todo mundo, orando, baixava os olhos. Senhor, é agora. E não acontecia nada. Em uma determinada igreja, e a doutrina pentecostal, para que você seja tido como que batizado pelo Espírito Santo, lá é obrigatório a evidência externa através dessas línguas. Eu não tinha a concepção que hoje tenho. Isso trouxe muita dor no meu coração. Por quê? Em determinados momentos eu participava de alguns momentos de oração. Alguém aí não é batizado com o Espírito Santo? Venha para cá, para frente. Aí teve um momento que só tinha eu dentro da igreja que não era. Vem aqui para o meio, nós vamos orar por você. Aí ficava aquela roda, e eu no meio, né? Senhor, toma conta de mim, tal. E os irmãos aqui. E eita, daquele de lado tem um que faz assim, né? E começou e tal, e vai, e ora, e bota e tal. E eu ali no meio, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. O que viesse, eu estou aqui. Ó, eu quero. Estou aqui. Aí, quando terminava, e eu na minha expectativa, e nada acontecia. Aí começa, dentro desse ciclo teológico, uma questão até racional. Porque na cabeça deles é o seguinte: olha, se Deus quer batizar, se a gente está orando, reunido para batizar, e esse camarada não fala em línguas estranhas, consequentemente, o problema não está em Deus nem está na gente. O problema está onde? Aí, nesses momentos, as pessoas que clamam por esse tipo de espécie de dom, mas que não clamam pelo fruto, chega perto logo do juiz da gente, fala logo assim: mistério. Com essa palavra, mistério, ele está querendo dizer, nas entrelinhas, que tem alguma coisa errada na vida da gente. Entendeu isso aí? Aí ele disse: não, rapaz, tem alguma coisa errada, não é possível. E aqui, irmãos, meu pai, a lembrança que eu tenho do meu pai é muitas vezes orando pela manhã cedo, clamando a Deus, para que o Senhor pudesse conceder a ele essa possibilidade de orar em línguas estranhas. Muitas e muitas vezes de manhã, eu vi meu pai ajoelhado, clamando por isso. E ele se entristecia pelo fato dele ser autêntico em relação a ele mesmo. E muitas vezes a gente se entristece, porque na conveniência humana, isso não é algo que parte da decisão humana. E é aí onde há a fragilidade da teologia pentecostal. Porque se um dom espiritual é concedido por Deus para nós,
É Deus quem ministra o dom quando Ele quiser, a quem Ele quiser. Vocês entenderam? Aí, irmãos, eu deixei dessa neura e busquei ao Senhor na minha vida devocional com uma simplicidade do meu ser. Em um determinado momento, intercedendo sozinho, sem nenhuma forçação de barra, sem nenhuma justificação interna. Sabe como é que acontece, irmãos? Eu vou lhe dizer. Em muitos desses lugares, a pessoa vai, o que está ministrando as orações, ele olha para o grupo assim, quando não está acontecendo nada, aí eles digam a glória. Ok, a glória. Diga glória. Glória. Diga glória. Glória. Mais rápido. Glória. Glória, 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 glória. Essa, na realidade, uma forçação de barra. Eu estou dizendo aqui o que eu conheço dos bastidores. Eu passei mais de 10 anos na teologia pentecostal. Tem muita gente que imita para se ver livre dos irmãos, que é um abuso. Agora, irmãos, isso não desqualifica o que eu vou dizer. Existe manifestação genuína do Espírito Santo de Deus. E o falar em línguas é um deles. O Senhor me concedeu isso, eu sozinho. Aqui na igreja só tem uma pessoa que me viu orando em línguas. Uma. Sabe quem é? Vou dizer agora. Armando. Nem minha esposa viu. Mandoca. Numa reunião de oração, Mandoca me viu. Sabe por quê, irmãos? Eu vou para o outro lado da história. Tem muita gente que utiliza esse dom para promoção pessoal, para dizer que ele é o cara, para dizer que a igreja dele é a boa, para dizer que as outras igrejas não tem nada, que ali é que é espiritual. Alabalá. Entendesse como é que funciona? Eu vou para ali. Ai. Repare só como é a nossa igreja. Repare só como é a nossa igreja. Repare só. Eu gostaria que aqui pela manhã ficasse em pé agora, irmãos, que na sua trajetória espiritual passaram por igrejas pentecostais. Por favor, fique em pé agora. Assim como eu. Olhe a quantidade, pastor, está vendo? Pode sentar, irmãos. E eu quero dizer uma coisa para esses irmãos e para os demais. Nós cremos numa ação equilibrada do Espírito Santo de Deus. E quando Ele quiser fazer, Ele faz. E Ele fazendo, não vai ser eu nem você que haverá de impedir. Então, irmãos, em nome de Jesus, vá desarmado conhecer o Espírito Santo do Senhor. Vá sem medo conhecer o Espírito Santo do Senhor. E se porventura você perceber melhorias ou algo ocorrer com você nessa trajetória, meu irmão, em nome de Jesus, não tenha medo. O Espírito Santo é Deus em nós. Ele quer o melhor para as nossas vidas. E foi assim que aconteceu, irmãos. Em um momento de muita pressão, entrei no meu quarto, comecei a interceder, coloquei a minha vida como eu sou, e cheguei com sinceridade do Senhor. E o Senhor me deu um renovo tão tremendo e tão importante naquele dia. E é esse renovo que eu gostaria que você aproveitasse esse momento, aproveitasse esse estudo. Quem sabe você não está precisando de uma sacudida. Tenha medo não. O Espírito Santo do Senhor, Ele quer te levar a coisas fantásticas.
Só que essas coisas ocorrem quando a gente entrega completamente a nossa vida. Se você conhecer essa canção, cante comigo. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo pera e todo teu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares também, porém sem teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Pai, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, a nossa vida. E nós colocamos diante de Ti, Senhor, os nossos medos. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, nossas falsas ideias. Nós colocamos diante do Senhor as caricaturas do Espírito Santo que foram colocadas. E nós queremos Te pedir, Senhor, de forma poderosa, se revela a cada um de nós, Senhor. Nós clamamos por uma restauração vinda do Senhor. Nós clamamos por um renovo vindo do Senhor.
Pai eterno, Deus misericordioso, toma conta, Pai, de cada um de nós. Nos ajuda, nos quebranta, nos transforma. Queremos ser tocados pelo Senhor. É assim que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Pastor Tomás. Então, irmãos, vamos ficar em pé. Pai eterno e santo, muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor não desiste de nós. Quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor não desistiu de mim. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem sido misericordioso, fiel. Nós entendemos e eu creio, Senhor, que é possível sim crescer em graça, crescer no conhecimento, crescer de forma equilibrada. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis a Ti. Quero te pedir, Senhor, por cada vida, cada família aqui neste lugar. Final de semana de paz, de saúde. Senhor, segurança na Tua presença. Nós oramos no nome de Jesus, a igreja diz. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês.